Olá e bem-vindos. Olha, o material que a gente recebeu para análise hoje toca num ponto que eu acho que todo mundo que já abriu uma Bíblia já se perguntou. Quem escolheu os livros que estão aqui dentro? Exato. Como é que foi feita essa seleção? Parece que alguns livros entraram e outros ficaram de fora. A nossa conversa hoje mergulha exatamente nisso, na história da formação do que os especialistas chamam de cânon bíblico. Exatamente. E essa palavra, cânon, ela é o ponto de partida. O material que temos é o ótimo em rastrear a origem dela. Vem do grego cânon, que, olha que curioso, significava junco ou uma vara de medir. Uma ferramenta mesmo. Uma ferramenta literal para garantir que algo estava reto, um padrão. Com o tempo, a palavra evoluiu, né? Passou a significar regra, padrão, de uma forma mais abstrata. E no contexto que a gente está discutindo, lá pelo século IV, o termo foi aplicado à lista de livros que serviam como a vara de medir da fé. A vara de medir da fé, gostei disso. E foi o bispo Atanásio de Alexandria um dos pioneiros em usar a palavra com esse sentido. E o material já coloca na mesa a grande questão, né? Essa lista foi imposta de cima para baixo, por bispos, por concílios poderosos, ou ela cresceu organicamente de baixo para cima? A partir do que as comunidades já liam, né? Exato, do que elas já consideravam sagrado. Essa é a tensão central. E o fascinante, segundo as fontes, é que a resposta não é nem uma coisa nem outra. É quase uma terceira via. Ah, é. Sim, porque tem um fator teológico que não dá para ignorar, a ideia de que a própria escritura se auto-autentica. O material menciona um conceito da teologia reformada, o testimonium Spiritus Sancti, que é o testemunho interno do Espírito Santo. Certo. A premissa é que os textos inspirados têm uma qualidade que ressoa com os fiéis de uma forma única. Então, a conclusão principal que emerge do material é que a igreja não criou o cânon. Ela, na verdade, reconheceu os livros que já eram, na prática, a sua vara de medir. Entendi. É menos uma invenção e mais uma formalização do que já acontecia. Então, vamos começar pelo começo. O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Isso. Existe uma ideia muito popular, que eu mesmo já ouvi várias vezes, de que tudo foi decidido num grande concílio judaico em Jâmia, por volta do ano 90, tipo uma reunião de sábios que bateram um martelo e disseram: estes são os livros, e ponto final. O que as nossas fontes dizem sobre isso? Elas basicamente desconstroem esse mito. Jâmia não foi um evento do tipo Concílio Vaticano II para o judaísmo, sabe? O que aconteceu ali foi uma série de debates entre rabinos e não era para criar uma lista nova. Não. Era para quê, então? Era para discutir o status de alguns livros que já eram muito usados, mas que geravam dúvidas. Livros como o Eclesiastes, com aquela visão um tanto cética da vida, ou o Cântico dos Cânticos, que é um poema de amor bem explícito. A expressão que eles usavam era se um livro tornava as mãos impuras. Peraí, tornava as mãos impuras? Isso só como uma coisa ruim. É totalmente contraintuitivo, né? Mas, na verdade, significava o oposto. Como assim? Tornar as mãos impuras era um jargão para dizer que o livro era sagrado. Tão sagrado que, depois de tocar nele, você precisava de uma purificação ritual antes de tocar em coisas comuns. Nossa, que interessante. Era a forma deles de dizer, isso aqui é de outra categoria, divino. Então, em Junquini, eles estavam discutindo se esses livros mais controversos atingiam esse nível de santidade. No fim, eles confirmaram a tradição que já existia, eles não inventaram uma. Essa ideia de confirmação é a chave, então. E ela ajuda a resolver outra coisa que o material aponta e que parece um quebra-cabeça. A contagem de livros. Ah, os números, né? Isso. O Antigo Testamento que a gente usa tem 39 livros, mas o material mostra que as fontes judaicas antigas falavam em 22 ou 24. À primeira vista parece que eles tinham uma Bíblia diferente, mas o grande ahá, pelo que eu entendi, é que o conteúdo era o mesmo, só a organização que era diferente, certo? Exatamente. O conteúdo é idêntico, a embalagem é que muda. A contagem de 24 livros que a gente encontra em textos como 2 Esdras e no Talmud simplesmente agrupava obras. Ah, tá. Por exemplo, 1 e 2 Samuel era um livro só. 1 e 2 Reis, a mesma coisa. E os 12 profetas menores, Joséias a Malaquias, eram compilados num único rolo chamado Os 12. Entendi. E a contagem de 22?
A de 22 livros que o historiador Flávio Joséfo cita lá no primeiro século compactava ainda mais. Alguns estudiosos sugerem que eles juntavam Rute com Juízes e Lamentações com Jeremias. E o número 22 não era aleatório. Tinha um simbolismo, tinha um peso simbólico, sim. Corresponde ao número de letras no alfabeto hebraico. Era uma forma de dizer a revelação de Deus, de A a Z. E esse testemunho do Joséfo é poderoso porque ele está escrevendo na mesma época em que os livros do Novo Testamento estavam sendo escritos, né? Ele diz, e o material destaca isso, que desde o tempo do rei persa Artaxerxes, uns 400 anos antes de Cristo, nenhum texto com a mesma autoridade tinha sido escrito. É uma declaração muito forte. É uma declaração bem forte de que, para os judeus daquela época, o cânon já estava fechado. Extremamente forte. E isso se alinha perfeitamente com a estrutura que o próprio judaísmo antigo usava para os seus livros, que o material também detalha. A divisão tripartite em lei, que é a Torá, profetas, os Neviim, e os escritos, os Ketuvim. E essa não é uma arrumação moderna. De jeito nenhum. O prólogo do livro de Eclesiástico, escrito mais de um século antes de Cristo, já faz alusão a essa divisão. E o próprio Jesus, em Lucas 24, depois da ressurreição, diz aos discípulos que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sendo os Salmos o primeiro livro da seção dos escritos. Exatamente. E aí entram os manuscritos do Mar Morto, que são uma confirmação espetacular disso. A cápsula do tempo, né? O que eles nos dizem sobre quais livros estavam em alta naquela época. Eles mostram que, nos potes de barro de Qumran, foram encontrados fragmentos de todos os livros da Bíblia hebraica. Todos. Com uma única exceção. Ester. Sério? Só Ester? A razão para a ausência é debatida, mas a presença massiva de todos os outros mostra que esse conjunto de textos era central para a vida daquela comunidade. Eles não só timam os rolos, mas escreviam comentários sobre eles. Isso demonstra que eram considerados escritura muito antes de qualquer concílio. Ok. Então, se o cânon hebraico estava basicamente consolidado na época de Jesus, isso levanta outra questão. De onde vieram os livros que a gente vê nas Bíblias católica e ortodoxa, mas não na protestante? O material os chama de apócrifos, ou ocultos. Qual a história deles? Eles surgem no chamado período intertestamentário, aqueles 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e o Novo Testamento. São livros fascinantes, Tobias, Judite, Sabedoria, 1 e 2 Macabeus. Eles têm um valor histórico, imagino. Um valor imenso. Nos dão um retrato vívido do judaísmo daquela época. Agora, o ponto do debate é o status deles. O material que a gente analisou argumenta fortemente contra uma teoria popular de que existia um cânon alexandrino maior, usado pelos judeus de língua grega, que incluía esses livros. Essa teoria não se sustenta, então. As evidências para isso são bem frágeis, na verdade. Para os primeiros cristãos, eles eram vistos como literatura de edificação, mas não para formular doutrina. Então, como as diferentes tradições cristãs acabaram em lugares tão diferentes sobre eles? Aí é uma longa história de debates. A tradição católica romana, por exemplo, os chama de deuterocanônicos, que significa segundo cânon, e os considera plenamente inspirados. Essa visão foi defendida por figuras como Agostinho e formalizada de maneira definitiva no Concílio de Trento. Lá no século XVI. Isso, em parte, como uma resposta à reforma protestante. A Igreja Ortodoxa também os aceita e até inclui alguns outros. E os protestantes? O que levou os reformadores a excluí-los? Os reformadores decidiram voltar ao cânon hebraico original, ao que eles chamavam de Hebraicas Veritas, a verdade hebraica. As principais confissões de fé da época, que o material cita, como a belga, a anglicana, a de Westminster, todas têm uma posição muito parecida. Que é? Que esses livros são ótimos para leitura, para exemplo de vida e instrução de costumes, como diz um dos textos, mas não devem ser usados para estabelecer nenhuma doutrina. E o material que a gente está usando lista as razões para essa decisão.
Não foi algo arbitrário. De forma alguma, o texto resume em 5 pontos principais. Primeiro, eles viam incompatibilidades teológicas com doutrinas que estavam redescobrindo. Como a justificação pela fé. Exato. Segundo, havia disputas históricas na própria Igreja Antiga. Eles se alinharam com Jerônimo, que defendia o cânon hebraico, e não com Agostinho, que preferia um cânon mais amplo. Terceiro, a ênfase no hebraico original. Ok. Quarto, e este é um argumento forte, a evidência do Novo Testamento. Jesus e os apóstolos citam o Antigo Testamento centenas de vezes, mas nunca citam um único livro apócrifo como escritura. Nunca, nunca. E por último, a falta de autoatestar. Os próprios livros apócrifos não reivindicam para si a mesma autoridade divina que os profetas canônicos fazem. Certo, isso deixa a lógica bem clara. Agora vamos virar a página. Passar de um cânon que foi reconhecido ao longo de séculos para um que estava sendo escrito enquanto a comunidade se formava. Nossa, deve ter sido um processo completamente diferente. Tô falando do Novo Testamento. Por onde essa história começa? Começa quase que imediatamente com as cartas do apóstolo Paulo, o chamado Corpus Paulino. O material aponta para uma passagem impressionante em 2 Pedro, capítulo 3. Sei. O autor está falando sobre as cartas de Paulo e diz que os ignorantes as distorcem como fazem com as demais escrituras. Pensa no peso disso. As demais escrituras era o termo técnico para o Antigo Testamento. Uau! Então, ali mesmo dentro do próprio Novo Testamento, você tem um autor colocando os escritos de outro autor no mesmo patamar da lei e dos profetas. Isso é um endosso gigantesco. É um momento definidor. Mostra que, ainda na era apostólica, os escritos de Paulo já circulavam com uma autoridade imensa. E não é só isso. Em cartas como 1 Timóteo, a gente vê a instrução para que se dedique à leitura pública da Escritura. Lendo nos cultos. Isso. No contexto, isso se referia tanto ao Antigo Testamento quanto às cartas apostólicas que estavam sendo lidas nos cultos lado a lado. Esse uso na liturgia foi um passo crucial para a canonização. E os evangelhos? Como a gente passa de várias histórias sobre Jesus circulando oralmente para a aceitação desses 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, como o quarteto definitivo? Foi um processo. O material menciona figuras importantes. Justino Mártir, em meados do século II, fala que nos cultos de domingo se liam as Memórias dos Apóstolos. Memórias dos Apóstolos. Isso. Pápias, um pouco antes, já nomeia Mateus e Marcos, associando-os aos apóstolos. Mas a figura-chave aqui é Irineu de Leão, no final do século II. Ele é o primeiro a argumentar veementemente que o evangelho deve ser quádruplo, nem mais nem menos. E ele estabelece o critério central em todo o debate, a apostolicidade, a ligação com os apóstolos. Exato. Um texto, para ser autoritativo, precisava ter uma conexão direta com um apóstolo ou com um companheiro próximo de um apóstolo. É aqui que entra uma figura controversa, que o material destaca, Marcião. Pelo que eu entendi, ele tentou criar a própria Bíblia minimalista. E isso acabou forçando a igreja a organizar a sua. Exatamente. É curioso pensar nisso. Um dos maiores impulsos para a igreja organizar seus livros sagrados veio de um herege. É um caso clássico de uma crise forçando uma definição. Perfeito. Marcião detestava o Antigo Testamento, o Deus judaico. Então ele criou o próprio cânon, uma versão editada do Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo, todas purgadas de qualquer referência positiva ao judaísmo. A igreja olhou para aquilo e disse, não, isso não é o que a gente crê. Quase como se a igreja precisasse decidir o que nós somos para poder dizer o que nós não somos. Isso. E, em reação a Marcião, começam a surgir as primeiras listas. A mais famosa é o cânon muratoriano, de cerca de 170 d.C. É um documento fragmentado, mas já lista 22 dos nossos 27 livros do Novo Testamento. Já é a grande maioria. A grande maioria. Ele já aceita os 4 evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, mas ainda debate sobre algumas cartas menores, como Tiago e Hebreus. Então, mesmo depois disso, o debate não acabou.
O historiador Eusébio de Cesareia, já no século IV, ainda tinha uma espécie de sistema de classificação, não é? Sim, Eusébio, que era o grande organizador da história da igreja, ele dividia os livros em 3 categorias. Os reconhecidos por todos, que era a grande maioria do Novo Testamento, os contestados, que eram aceitos por muitos, mas não por todos. Como Tiago, Judas. Isso, 2 Pedro. E os espúrios ou heréticos, como o Evangelho de Tomé, que eram universalmente rejeitados. O que o trabalho de Eusébio nos mostra é a transparência do processo. Não foi uma conspiração secreta. Foi um longo debate, à luz do dia. E desse longo debate, depois de toda essa pressão e discussão, parece que a igreja finalmente chegou a uma espécie de checklist para definir o que entrava e o que não entrava. Isso. O material resume muito bem nos 3 critérios que se tornaram consenso. Primeiro, ortodoxia. O livro estava de acordo com a regra da fé, o ensino cristão fundamental. Segundo, apostolicidade. O livro tinha origem apostólica, como a gente já viu. Certo. E terceiro, catolicidade, com C minúsculo, no sentido de universalidade. O livro era aceito e usado pelas igrejas em todos os lugares, do Egito à Gália. Um livro precisava passar por esses 3 filtros. E os concílios do final do século IV, como os de Hipona e Cartago. Eles basicamente ratificaram a lista de 27 livros que já tinha passado nesse teste e já era o consenso da esmagadora maioria dos cristãos. Então, depois de toda essa jornada, qual é a grande conclusão? O que tudo isso significa? O ponto que mais me marcou no material foi: a igreja não decide qual livro faz parte dos inspirados, mas sim reconhece. Isso vira a chave de tudo. Vira a chave. Não foi um grupo de homens numa sala escura inventando uma religião, mas um processo de reconhecimento que levou séculos. Precisamente. O cânon não foi uma ferramenta inventada pela instituição para consolidar poder. Na verdade, a instituição foi moldada por esses textos. Como uma das fontes diz, a igreja nasceu com a Bíblia em suas mãos. Gosto dessa imagem. Os evangelhos e as cartas de Paulo não foram escolhidos por uma igreja já poderosa. Eles foram os textos que criaram e sustentaram a igreja em seus primeiros séculos, quando ser cristão era perigoso. Os concílios, no fim das contas, só colocaram o selo oficial no que já era a realidade vivida e a fonte de vida da igreja por gerações. Para encerrar, o material nos deixa com uma reflexão. Sabendo que a formação do cânon foi um processo histórico, humano, cheio de debates, critérios, até reações a heresias. Como isso afeta a nossa visão do que chamamos de inspiração divina? É uma ótima pergunta. A gente tende a pensar em inspiração como algo mágico, um livro caindo do céu. Mas essa história mostra algo muito mais, encarnado. Fica a reflexão. Um processo humano e por vezes confuso diminui o elemento divino ou, na verdade, revela algo mais profundo sobre como a inspiração funciona, atuando dentro da nossa própria história e através da comunidade? É algo para se pensar.